Ele era um fisiculturista de 34 anos. E o que aconteceu é que acho que ele apenas desabou e teve um infarto. De Vinaya Raj, que teve um infarto no meio de uma competição, para Antônio Souza, cujo coração falhou momentos depois de aceitar seu troféu, para Frank Librandt, que sofreu parada cardíaca no meio do treino. Estes são fisiculturistas que sofreram infartos letais bem na frente das câmeras. Começando com Vinaya Raj. O primeiro nome desta lista veio de uma pequena cidade perto de Mangaluru, em Karnataka, Índia. Ele tinha 34 anos. Durante o dia, trabalhou como eletricista, consertando fios, passando cabos, ganhando um salário como qualquer outro homem trabalhador. Mas à noite e nos fins de semana, era fisiculturista, o tipo de cara que acreditava que o palco mudaria sua vida. Apenas 6 meses antes de sua morte, ele tinha se casado. Uma nova esposa, uma nova casa, um novo capítulo esperando para ser escrito. Em vez disso, na noite de domingo, 5 de novembro de 2017, ele entrou no Dom Bosco Hall em Mangaluru para competir em um show em nível distrital organizado pela Federação de Fisiculturistas Amadores do Distrito de Dakshina Kannada. Ele subiu ao palco na primeira rodada. Acertou suas posições. Parecia forte. Parecia pronto. Então ele foi para os bastidores para se preparar para a segunda rodada. E foi aí que seu coração falhou. Ele desabou. Competidores colegas correram para seu lado. Funcionários do evento se agitaram. Ele foi levado para um hospital particular próximo, mas os médicos de lá mal tiveram tempo de tocá-lo antes de declará-lo morto na chegada. A causa inicial foi listada como um infarto pendente de autópsia. Ele era filho de Srinivas Acharya, natural da aldeia de Paranjipita em Bantu Taluk, e a polícia registrou um caso na delegacia de Bondaru naquela mesma noite. O corpo foi entregue à sua família devastada na manhã seguinte. Sites de fitness e canais do YouTube rapidamente pegaram a tragédia, analisando cada quadro da filmagem disponível, enquanto a mídia indiana divulgava a manchete por todo o país. Um youtuber local e levantador de pesos de Mangaluru chamado Shreyas gravou um vídeo de homenagem dias depois tentando fazer sentido disso. Meu amigo Ramis, ele também estava competindo naquele show, então é por isso que eu estava muito mais ciente do show. Então, você sabe, o que aconteceu é que esse cara faleceu. Shreyas tinha uma teoria. Ele não culpou os pesos. Ele não culpou a genética. Ele apontou para algo mais específico. Por causa do uso de diuréticos, pode ter sido por causa do uso de diuréticos. E os diuréticos podem mexer com seus rins, podem mexer com seu cérebro, podem mexer com seu coração. Um oficial de investigação ecoou essa suspeita, observando que mortes súbitas entre fisiculturistas indianos frequentemente envolvem uma dependência excessiva de substâncias que melhoram o desempenho. Nada foi nunca confirmado em seu caso, mas um recém-casado de 34 anos desabou nos bastidores de um pequeno show, e ninguém naquela sala jamais esqueceria disso. De um show distrital na Índia, a história se move para um campeonato regional no sul do Brasil, onde outro jovem marido estava prestes a receber um troféu que nunca conseguiria pegar Antônio Souza. Viajando do calor de Manaus para o ar mais fresco de Navegantes em Santa Catarina, Antônio Lesbros de Souza tinha um objetivo em mente. Com 26 anos, ele estava competindo seriamente há cerca de 5 anos e já estava ganhando nome na cena amadora e semiprofissional regional. O campeonato de fisiculturismo na Vega Open em 3 de agosto de 2024 era seu próximo passo. Sua esposa, Ion Farias, estava lá para assistir. Horas antes de ele estar pronto para subir ao palco, Antônio o puxou do lado. Ele lhe disse que algo estava errado. Ele lhe disse que o desconforto era severo. E então ele competiu mesmo assim. Ele saiu sob as luzes, acertou todas as posições obrigatórias, manteve seu condicionamento junto o tempo suficiente para ficar no top 3 de sua categoria. Entregaram um troféu a ele no palco. Ele sorriu. Ele pousou para as câmeras. Ele fez tudo que um fisiculturista vencedor deveria fazer. Momentos depois de levantar aquele troféu, ainda perto do palco, Antônio desabou. Testemunhas oculares descreveram a parada cardíaca como abrupta. Um segundo ele estava em pé, celebrando o maior momento de sua vida competitiva. No próximo, ele estava no chão. Pessoal médico no local correu para frente, realizando o RCP, tentando desfibrilação, fazendo tudo que uma equipe treinada poderia fazer. Nada funcionou. Ele foi declarado morto no local. Nascido em 1997, Antônio mantinha um perfil relativamente discreto fora da academia, deixando suas fotos de palco e filmagem de preparação para a competição falar por ele nas mídias sociais. Algumas contas colocam seu colapso no próprio palco, outras nos bastidores imediatamente depois, mas cada versão concorda em um detalhe. Ele nunca recuperou a consciência, e nenhum resultado completo de autópsia foi jamais divulgado publicamente. Ione depois compartilhou os detalhes em entrevistas privadas, e sua explicação correspondia ao que o mundo do fisiculturismo já suspeitava: desidratação extrema, uso pesado de diuréticos nos dias finais da preparação, o coquetel, exato que competidores contam para exprimir cada última gota de água para aquele visual descamado e fino com papel que juízes recompensam. O coquetel exato que também pode parar um coração jovem na hora. Um vídeo que ele havia postado nas mídias sociais pouco antes do show, mostrando seu condicionamento pronto para o palco, ganhou um segundo significado assustador após sua morte. Os fãs o exibiram e viram não um físico de pico, mas um homem funcionando com vazio. Fitness Vault, Daily Mail e agências em todo o Brasil divulgaram a história. O Navega Open continuou sob uma nuvem pesada, e Ion foi deixada segurando um troféu que não significava nada comparado ao marido que havia perdido. O padrão trágico de vidas encurtadas não é apenas um padrão moderno. Ele remonta décadas na era dourada do esporte, para um homem cujo apelido era o mito louro. Vince Comerford. Carving outra reputação in the light 1980s Golden Era of Bodybuilding, Vince Comerford earned the nickname The Blonde Meat for his classic aesthetic physique and striking on-stage appearance. Nascido em 1961, ele entrou na cena competitiva relativamente tarde, subindo pela primeira vez ao palco em seus 20 e poucos anos. Como amador, treinou de 1984 a 1986 antes de fazer sucesso no palco nacional com o primeiro lugar na divisão de peso médio no MPC Nationals de 1987. Ele ficou atrás de Sean Ray no geral naquela noite. O resultado lhe rendeu seu cartão profissional da IFBB e um assento na maior mesa do esporte. Ele competiu em eventos selecionados da IFBB em 1989 e 1990. Ele se alinhou brevemente com a Federação de Fisiculturismo Mundial de Curta Duração de Vince McMahon, a WBF, uma promoção que pagava dinheiro real, mas era altamente seletiva sobre quem assinava. O vídeo de comentários de um fisiculturista explicou exatamente o que isso significava. Quer dizer, não eram muitos caras que conseguiam ir para a WBF. Muitas pessoas acham que estavam jogando contratos para qualquer um. Eles não estavam. Eles foram muito seletivos sobre quem queriam. Ele reforçou o ponto com um acompanhamento que sublinhava a posição de Comerford no esporte. Eles pagavam muito dinheiro, e se você recebesse uma oferta, era porque você era o melhor. Após sua carreira profissional desaparecer, prejudicada por lesões recorrentes e problemas de saúde emergentes, Comerford permaneceu perto do ferro. Ele treinava. Ele permaneceu conectado à cena de fitness do Arizona. Ele viveu a vida mesmo depois que os holofotes do palco se apagaram.
Em 10 de abril de 2014, com 52 anos, ele terminou um treino na DRG em Peoria, Arizona. Ele foi para trás descansar. Ele nunca se levantou. Funcionários e membros colegas iniciaram RCP. Paramédicos chegaram. Nada funcionou. Relatórios iniciais chamaram de infarto, e algumas fontes citaram problemas relacionados ao coração anteriores. Um poster de homenagem posterior esclareceu a história completa, acrescentando que uma lesão na perna havia produzido um coágulo que acabou por desencadear o evento cardíaco. Nenhum detalhe de autópsia foi divulgado publicamente. Os fãs observaram que ele era conhecido por barrigas musculares densas, proporções equilibradas e uma simetria que se destacava durante uma era obcecada com massa bruta. Tópicos no Reddit em R Bodybuilding e longas discussões em T-Nation analisaram seu falecimento em tempo real. Muitos o acreditaram com influenciar uma geração de levantadores de peso que escolheram condicionamento em vez de massa não natural e oversize perseguida a qualquer custo físico. O mundo do fisiculturismo lamentou o mito louro como um símbolo da elegância da era clássica. Uma análise de um mesmo vídeo de homenagem enquadrou a forma como muitos fãs escolheram vê-lo. Quase como um soldado, você sabe, apenas morrendo no campo de batalha, você sabe, defendendo a bandeira, salvando vidas, lutando pela liberdade. Outro profissional dessa mesma era, conhecido por trazer elegância europeia para palcos americanos, morreria em circunstâncias surpreendentemente similares anos antes. Frank Hillebrand. Cruzando o Atlântico da Alemanha para palcos americanos, Frank Hillebrand construiu uma carreira sobre proporções que a maioria dos competidores só poderia sonhar. Nascido em 9 de novembro de 1965, ele subiu na competição europeia com um físico famoso por sua simetria, definição muscular e linhas de estilo antigo. Ele conquistou campeonatos peso leve em 1987 e 1989, e depois acumulou vários top 10 em eventos principais da IFBB entre 1990 e 1993. Seu momento de destaque foi um 7º lugar no MR Olímpia de 1990, onde seu condicionamento e harmonia estrutural lhe renderam respeito de juízes que recompensavam massa com mais frequência do que recompensavam forma. Em um vídeo de treinamento gravado pouco antes do MR Olímpia de 1990, Hillebrand olhou diretamente para a câmera com convicção absoluta. Oi, sou Frank Hillebrand, senhor em uma semana. Estarei fazendo minha segunda tentativa pelo título de MR Olímpia. Ileno Elon, on era tumo, on era tuliam, olhem convic lem,
No mesmo, ele expôs sua confiança no físico que estava trazendo para aquele palco Olímpia. Certo, sinto estar na melhor forma da minha carreira. Como no ano passado, minhas pernas serão as melhores naquele palco, juntamente com o físico e coração geral melhorados como uma rocha. Essa última frase, coração como uma rocha, se tornaria quase insuportável de ouvir após o que veio a seguir. Após se aposentar da competição, Hillebrand se relocalizou para Las Vegas, Nevada, onde se tornou um dos treinadores pessoais mais procurados da cidade. Ele treinou clientes em instalações de alto perfil e continuou vivendo o estilo de vida disciplinado de fisiculturista profissional. Na tarde de sábado, 19 de fevereiro de 2011, com apenas 45 anos, ele entrou na Gold's Gym no Lake Mead em Buffalo para um treino regular de braços com 2 amigos próximos e clientes, incluindo um médico chamado Júlio Garcia. Era a mesma academia frequentada por profissionais como Jay Cutler e Dennis Wolf. O treinador colega e pro-IFBB Rodney Davis descreveu posteriormente o que aconteceu. No meio da sessão, Hillebrand subitamente entrou em angústia. Ele foi movido para o saguão para a privacidade. Ele desabou. Funcionários e paramédicos chegando realizaram RCP e ressuscitação avançada por um longo período. Nada o trouxe de volta. Ele foi declarado morto no local. Rodney Davis postou uma atualização detalhada no Facebook dentro de horas, dando aos amigos e fãs um detalhamento em primeira mão da cronologia do chão da academia antes que boatos a distorcessem. Hillebrand havia parecido completamente saudável momentos antes, enérgico e engajado, o que tornou a repentinidade mais perturbadora. Postagens memoriais e lembrança de aniversários continuaram por anos em fóruns, honrando uma estrela de fisiculturismo superbamente simétrica cuja forma filosofias de treinamento em todo o mundo. Relatórios apontaram inequivocamente para um infarto. Homenagens preencheram Muscle Insider, Iron Man Magazine e T-Nation. Os tópicos do fórum se iluminaram com as mesmas perguntas que o esporte continua fazendo. Como um profissional aposentado de 45 anos, um treinador que ainda vivia o estilo de vida, cai no meio de um treino de braços. O homem que uma vez disse que seu coração era como uma rocha havia partido em minutos. Da era dourada dos profissionais clássicos, a história avança no tempo para um treinador de 28 anos em Brasília com diplomas em Direito e Nutrição, que entrou em um treino punitivo em uma sexta-feira e nunca saiu. Dallas MC Carver. Com 1,83 m de altura e pesando mais de 136 kg na entre-safra, Dallas MC Carver era chamado de Big Country por uma boa razão. Nascido em 9 de abril de 1991, o pro-IFBB americano se tornou profissional aos 21 anos depois de dominar competições amadoras. Em 2016, estava em 8º lugar no MR Olympia. Em 2017, havia terminado em 2º lugar no Arnold Classic. Fãs e colegas o viam como um futuro concorrente de MR Olympia, alguém que poderia casar a estética clássica ao tamanho extremo moderno. Ele estava namorando a WWE Superstar Dana Brooke, o que adicionava outra camada de visibilidade à sua carreira em ascensão. Na noite de 22 de agosto de 2017, com apenas 26 anos, Dallas foi encontrado sem responder no chão de seu apartamento em Boca Raton, Flórida. Seu colega de quarto e parceiro de treino, Josh Lenartoitz, o encontrou de cara no chão da cozinha. O executivo de suplemento de fisiculturismo Aaron Singerman, que trabalhava com Dallas regularmente, descreveu receber a notícia em um vídeo gravado logo depois. Josh fez o que qualquer pessoa tentaria fazer naquele momento, mas os pedaços de comida espalhados ao redor da cena contavam uma história específica. Paramédicos assumiram no local e continuaram para o hospital, mas nada funcionou. A história inicial se espalhou rapidamente como um acidente de asfixia trágico. A autópsia completa lançada meses depois pelo examinador médico do Distrito 15 da Flórida substituiu essa narrativa limpa por algo muito mais perturbador. A causa oficial da morte foi um evento cardíaco decorrente de hipertrofia ventricular esquerda concêntrica severa, um músculo cardíaco ampliado e espessado combinado com aterosclerose de artéria coronária, acúmulo significativo de placa em suas artérias. Seu coração pesava 833 gramas, quase 3 vezes o valor médio para um homem de sua idade e tamanho. O relatório também listou fígado aumentado, rins aumentados, pulmões pesados e a presença de esteroides anabolizantes, especificamente testosterona e trembolona, juntamente com outros hormônios. O examinador médico nomeou explicitamente essas substâncias como fatores contribuintes junto com um histórico familiar de doença cardíaca de início precoce. Papilar e tireoidocarcinoma também foi descoberto, mas descartado como não contributório. O tipo de morte foi classificado como natural. Singerman tinha se reunido com Dallas semanalmente para planejamento de marketing e conteúdo no escritório da empresa de suplementos. Seu parceiro de treino e mentor, Flex Lewis, foi o que deu a notícia a Singerman através de mensagens de texto e chamadas de madrugada. O analista Dave Palumbo descreveu posteriormente os achados da autópsia no YouTube, chamando o peso do coração e dano arterial alarmantemente consistente com padrões vistos em outros jovens profissionais. A homenagem de Singerman focou na ética de trabalho que as pessoas mais lembram. Dallas havia passado seus últimos anos perseguindo o maior palco do fisiculturismo. Outro profissional nesta lista morreria em um quarto de hotel apenas dias antes de chegar ao mesmo palco. George Peterson. Ed Guinto de 2021 MR Olympia em Orlando como uma das principais ameaças em sua classe. George Peterson, conhecido como Dabu GP3, havia construído uma carreira que a maioria dos profissionais invejaria. Nascido em 1984, o fisiculturista americano havia vencido o MPC Nacionals em 2016 em fisiculturismo clássico antes de fazer a transição para a divisão 212. Ele havia capturado 2 títulos Tampa Pro, um em clássico e um em 212, o campeonato Arnold Classic Physique de 2019, e múltiplos top classings no MR Olympia. Ele era famoso por seu desenvolvimento de costas, sua ética de trabalho e sua classe. Em 6 de outubro de 2021, apenas dias antes de esperar que competisse pelo título de MR Olympia, o de 37 anos foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Orlando. O treinador Justin Miller, incapaz de alcançá-lo, pediu ao segurança do hotel para abrir a porta. Dave Palumbo de RX Muscle quebrou a história em vídeo naquele mesmo dia. Ele pediu ao segurança para abrir o quarto de George e onde eles encontraram George o de cara para baixo morto, essencialmente. Palumbo expôs a cronologia do que aconteceu a seguir. E obviamente, eles tentaram RCP e os paramédicos vieram, mas naquele ponto, pelo que entendo, o corpo de George estava Palumbo também compartilhou um detalhe da cena que sugeriu que poderia ter acontecido medicamente. Pelo que entendo, havia um pouco de sangue que estava trickling pelo nariz. Isso pode indicar, você sabe, potencialmente um aneurisma ou algo assim. Nós não sabemos. A autópsia lançada em janeiro de 2022 confirmou algo diferente. A causa da morte foi a arritmia cardíaca súbita, um batimento cardíaco irregular fatal decorrente de doença cardiovascular hipertensiva. Pressão sanguínea alta não gerenciada a longo prazo havia silenciosamente danificado seu coração ao longo dos anos. A toxicologia detetou esteroides anabolizantes em seu sistema, especificamente boldenona e stanozolol, que o relatório listou como fator contribuinte. Nenhuma outra droga ilícita desempenhou um papel. O tipo de morte foi considerado natural. Peterson trabalhou na Cable Vision em Long Island, franzindo a testa para um cronograma de gola azul constante que ele famosamente equilibrou ao lado de sua preparação de nível elite. Palumbo observou que George havia estado posicionado para potencialmente ganhar a MR Olympia, aclamando sua espessura de costas a melhor na divisão naquele momento. Post-its memoriais continuaram anualmente no aniversário de seu falecimento, alimentando chamadas para avaliações cardíacas obrigatórias antes de cada grande evento profissional de fisiculturismo. Generation Iron, Fitness Vault, Muscle & Fitness e TMZ Sports cobriram extensivamente os detalhes da autópsia. A homenagem de Palumbo fechou sobre o custo humano. Peterson estava se preparando para o maior palco de sua carreira. Ele nunca saiu do hotel. Obrigado por assistir.
Se você gostou de assistir este vídeo, clique em uma das caixas que tocam em sua tela para assistir a mais conteúdo similar.